dia, irmãos queridos. Neste sábado, dia 19 de março, festa de São José. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos nessa festa o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 18, depois do 21 ao 24. José, esposo de Maria. Vale a pena hoje refletir sobre essa palavra, esposo. O que isso significa? Como é? Em que sentido José era esposo de Maria? Por que Deus quis um esposo ao lado da mãe do Salvador? Nos evangelhos da infância de Jesus, tanto é clara a virgindade de Maria, tanto é claro que Maria e José são esposos. José recebeu o chamado a criar com Maria aquele clima de amor terno que gerou a personalidade de Jesus, na mais pura castidade, na mais terna afetuosidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. O anjo disse a José em sonho: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje é a solene festa de São José, que interrompe o ritmo penitencial da Quaresma e nos convida a nos alegrar ao redor do esposo de Maria, Pai de Jesus, Pai da Igreja. De forma maravilhosa, o Papa João Paulo II descreveu a personalidade de José, de uma forma tão humana e tão extraordinária que nos surpreende. Diz São João Paulo II: o homem justo de Nazaré, José, possui sobretudo as características bem nítidas do esposo. O evangelista fala de Maria como de uma virgem desposada com um homem, chamado José. Lucas 1, 27. Antes de começar a realizar-se o mistério escondido desde todos os séculos em Deus, os evangelhos põem diante de nós a imagem do esposo e da esposa. Segundo o costume do povo hebraico, o matrimônio constava de duas fases. Primeiro era celebrado o matrimônio legal, o verdadeiro matrimônio, nós diríamos na igreja. E depois, só passado um certo período, é que o esposo introduzia a esposa na própria casa, portanto iniciavam a viver juntos. Portanto, antes de viver juntos com Maria, José era seu esposo, era já seu esposo, o matrimônio já tinha acontecido. Maria, porém, conservava no seu íntimo o desejo de fazer um dom total de si mesma exclusivamente a Deus. Maria tinha um coração de consagrada, toda para Deus. Podemos nos perguntar: de que modo este desejo se conciliava
com as núpcias, com o casamento. A resposta nos vem somente do desenrolar dos acontecimentos da salvação, isto é, da ação especial do próprio Deus. Desde o momento da Anunciação, Maria sabe que deve realizar-se o seu desejo virginal de entregar-se a Deus de modo exclusivo e total, precisamente tornando-se mãe do Filho de Deus. José é verdadeiro pai, mesmo se não ofereceu seus cromossomos físicos para Jesus. José exerce sua paternidade para com Jesus de várias formas, sublinha o Papa João Paulo II. José deu o nome a Jesus. Isso significava plena paternidade para os israelitas, porque era o pai que dava o nome e assegurou a ligação com a dinastia de Davi, como fala o Evangelho de hoje. José deu o amor paterno que Maria não podia dar. No Brasil se diz: mãe não é quem faz, mas quem cria. O mesmo se poderia dizer do pai: pai não é quem faz, mas quem cria. É claro que Jesus tinha o sangue, poderíamos dizer, entre aspas, o sangue do Espírito Santo em suas veias, e não de José. José é testemunha ocular do nascimento de Jesus na gruta de Belém, único testemunha junto com Maria, e sabemos quanto é importante na Bíblia ser testemunha ocular. José levou o menino Jesus para a circuncisão. Diz João Paulo II: sendo a circuncisão de um filho o primeiro dever religioso do pai, José, com esta cerimônia, exercitou um seu direito e dever em relação a Jesus. José se demonstrou verdadeiro pai na apresentação de Jesus ao templo. Esta cerimônia, referida por São Lucas, incluía o resgate do primogênito com 2 pombinhas. O resgate do primogênito é um outro dever do pai, que é cumprido por José. Ele salva Jesus e Maria das mãos do cruel Herodes, fugindo para o Egito, sem perder um segundo, como o anjo lhe havia dito. José foi um verdadeiro pai que deu o amor paterno que Maria não podia dar. Para compreender bem tudo isso, pense em como Jesus chamava o Pai do céu, Abá. Pois é, essa era a palavra que as crianças judias usavam para chamar seu próprio pai carnal. A experiência com José foi tão forte que Jesus chama Deus do mesmo modo que chamava seu pai José, Abá. José é verdadeiro pai, esposo de Maria. Vamos pensar em quem ensinou Jesus a trabalhar. Jesus, sabemos, é conhecido como carpinteiro, filho do carpinteiro. José ensinou a Jesus um trabalho e ensinou a ser homem. Jesus não era preguiçoso, Jesus não era desmiolado, Jesus não era efeminado, Jesus era forte e decidido. Tudo isso foi José que passou para Jesus. Sabemos que Maria não podia dar o que José dava, a masculinidade. A natureza humana não foi somente dar os cromossomos biológicos, mas dar a fonte masculina do amor. Para ser homem verdadeiro, Jesus precisou de José. Continua São João Paulo II. A paternidade de José se expressou concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício,
ao mistério da encarnação e à missão redentora de Jesus, para lhe fazer o dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho, e em ter convertido a sua vocação humana para o amor familiar na sobre-humana oblação de si, do seu coração e de todas as capacidades, no amor que empregou ao serviço do Messias, germinado na sua casa. Estas são as citações da exortação apostólica Redemptoris Custos. O crescimento de Jesus em sabedoria, estatura e graça deu-se no âmbito da Sagrada Família, sob o olhar de São José, que tinha a alta função de criar Jesus, ou seja, de alimentar, vestir e instruir Jesus na lei e no ofício, no trabalho, em conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai, lhes era submisso. Irmãos, refletindo sobre tudo isso, se for necessário, vamos escutar 2 vezes este diário. Vamos concluir juntos com a oração a São José. Afastai de nós, ó Pai amadíssimo, esta peste de erros e de vícios. Assisti-nos propícios do céu, nesta luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora livrastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim hoje defendei a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de todas as adversidades. Vamos agora ler novamente o texto do Evangelho para pensar também em qual propósito podemos hoje tomar. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. O anjo disse a José em sonho: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Concretamente, irmãos, como podemos colocar em prática o propósito de hoje? O propósito que hoje escolhemos.
José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e acolheu sua esposa Maria. Paz e alegria a todos. José, homem justo, nos ajude nesse dia. Paz e alegria a todos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa,
sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz vivendo assim, sem sofrer.